Olá, tudo bem? Estou aqui no canal Ângela Silva e eu quero estar aqui com vocês numa trajetória de 365 dias. E essa trajetória hoje vai começar e eu quero falar sobre o marxismo cultural. Então, todo dia vai ter um tema ou continuação dos temas, e incluindo o devocional da Bíblia. E no decorrer vocês vão entender o que eu estou querendo passar para vocês, tá bom? O que acontece? O nosso país está todo deturpado. E as pessoas não estão entendendo e estão se as pessoas estão vivendo por viver, na verdade. Então, eu quero trazer aqui para vocês, fazer com que vocês comecem a entender o que é marxismo cultural e o que está acontecendo com a população por não ter o conhecimento, não ter força de vontade para poder pesquisar, para poder evoluir pessoalmente, internamente e espiritualmente. Então, tem grandes multidões envolvidas nisso e querendo que as pessoas comecem a entender, comecem a se transformar para que o nosso país seja um país bem-sucedido, porque nós, pessoas, nós não pode ficar dependendo de governo, de políticos. Então, nós precisamos entender verdadeiramente o que está acontecendo com o nosso país. E eu vou começar com uma leitura falando sobre o que é um marxismo cultural. Então, eu vou começar mostrando a tela aqui para vocês, que é muito fácil. Você pode entrar no Google e pesquisar sobre marxismo cultural e vocês vão ter essa informação. Mas por que eu estou vindo aqui fazer isso? Porque ninguém tem coragem. As pessoas estão tão alienadas à internet de forma aleatória e estão perdendo o sentido de tudo. Então vamos lá, ó. Marxismo cultural. A tomada do poder a partir da destruição da cultura. Marxismo cultural é uma vertente da teoria marxista que entende que a transformação da sociedade e da política é feita com base em esforços acadêmicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. A evolução tomará o poder não pelas armas, mas pela destruição de valores e crenças tradicionais que serão substituídos pelos valores revolucionários. A modernidade marxista cultural surgiu a partir do escritor de Antônio Gramsci. E aqui as informações, que é além do que tem nessa página, né, para saber mais sobre ideologias políticas e sua influência à história moderna. O Brasil Paralelo está oferecendo gratuitamente e-book. E aí vocês podem entrar lá e seguir essa página, esse site, que é muito importante, é rico de informações e vocês podem informar e ter mais informações lá dentro, tá bom? E aqui a gente vai encontrar
os fundamentos teóricos do marxismo cultural, e eu vou ler essa parte aqui para vocês. Não quero me aprofundar muito para não ficar longo o vídeo, tá bom? Aqui, ó, os fundamentos teóricos do marxismo cultural. A teoria marxista é uma das ideologias mais influentes no mundo moderno. Seus preceitos se desenvolveram e inspiraram diversos governos e movimentos sociais. Os principais pontos da teoria marxista são materialismo histórico dialético, luta de classe, mais-valia, ideia da alienação, superestrutura e infraestrutura, socialismo científico. Vocês entenderam? É os princípios teóricos do marxismo cultural. Eles se aprofundam muito nisso. A teoria marxista não engloba apenas a obra de Karl Marx. Diversos autores desenvolveram sua teoria e a envolveram em outros campos do conhecimento, além da teorizaram novos desdobramentos para as teses de Marx. Um dos princípios desdobramentos da teoria marxista é justamente o marxismo cultural. Aponto o artigo Frank por Escola Política, Carrasco. Essas informações aí, formando uma história pela Universidade de Princeton. Os trabalhadores ao redor do mundo não se uniram como Marx previa. Novas correntes do socialismo foram se espalhando pelo mundo, como na Rússia, em que uma vanguarda formada por burgueses tomou o poder em nome do povo. Na China, Cuba, Vietnã e outros países viveram experiências socialistas com ideias diferentes daquela originalmente proposta por Marx. Mas, apesar das diferenças, há um padrão de teoria marxista que replica o espírito revolucionário. Para o professor de Direito de Filosofia Marcos Boeira, há um método operacional das revoluções e das chamadas de modernidades de guerra. Então, vou ler mais um pouquinho aqui sobre isso. As modalidades de guerra. São três as modalidades de guerra que são desdobramento da teoria revolucionária marxista. Guerra cultural, guerra de informação, guerra de narrativas e da desinformação. É isso mesmo, guerra de narrativa de desinformação, que eles vão afetar as informações, a cultura, as informações e as narrativas, né, sobre a cultura, que tem um princípio, e que esse princípio está sendo quebrado, já foi quebrado muito, e a população está nesse caos. Vamos lá. Guerra cultural. A evolução lenta e pacífica é feita por meio de guerra cultural, sem que seja derramado sangue ou sem que as pessoas sequer percebam a revolução. Vai tomando as instituições, símbolos de cultura e modificando ambos para consolidar seu projeto de poder. A estratégia foi desenhada por Antônio Gramsci. Guerra de informação. A guerra de informação é uma estratégia adotada para vários países do século XX, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial e da
Guerra Fria. Ocupar espaço, controlar informações cruciais são formas de deter vantagens objetivas contra os adversários. Guerra de narrativa e a desinformação. A guerra cultural para a guerra de informação houve um pouco de inflexão, que é a hegemonia. O ponto de inflexão da guerra de informação para a guerra de narrativa se chama indústrias de desinformação. Tal Alinsky é quem percebeu que melhor do que tomar a informação do adversário para ter a vantagem competitiva é lançar uma informação falsa sobre o adversário, que o coloca em xeque perante todos os demais. Plantar uma mentira proposital para comprometer os planos de ação do adversário. Para isso é usado a tática da desinformação. O tenente-geral do SBT, Ion Miari, aponta em seu livro Informação que a estratégia foi realizada e incentivada pela QGB ao redor do mundo. A estratégia das modalidades de guerra foi usada para propagar a teoria do marxismo cultural. Este movimento começa com um pensador italiano, que é o Antonio Gramsci. Então, gente, a gente continua amanhã sobre a narrativa de Antonio Gramsci. Tá? Então, olha só, a guerra cultural, né? É deixar mesmo as pessoas ser afetadas, né? Roubando os princípios culturais, derramando, sem derramar sangue e tornando essa revolução, tomando certas iniciativas, colocando os símbolos culturais, modificando, né? Eles modificam os símbolos, a cultura. E eu quero colocar a Bíblia nessa parte, que a desinformação é muito grande sobre a leitura da Bíblia. Então, como a Bíblia é um instrumento muito poderoso, então eles querem que as pessoas sejam alienadas a outras coisas, menos que conhecimento da Bíblia. Então, eu vou pegar muito profundo com a leitura da Bíblia, é por causa disso. Tá? Para pessoas saberem que elas têm e precisa realmente conhecer e voltar a ter as iniciativas, reconhecer os princípios, o princípio, o que é norma, e princípios não pode, a gente não pode deixar de usar os princípios e carregar no nosso coração, não podemos. E a guerra da informação. É isso aí, essa guerra que fala. A guerra da informação, vou ler de novo, né? É uma estratégia adotada para vários países do século XX, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Ocupando espaço, controle de informações cruciais, conforme de deter vantagem objetiva contra os adversários. A TV, gente, passa muita coisa boa? Sim, passa informação, mas ela te prende, ela vai te prender. Ela, ela faz com que você deixa de ler um livro, deixe de você se informar de coisas importantes, de deixar valores, né? Você está com sua família, você está frente de uma TV vendo várias coisas que não têm sentido. E isso vai tomando espaço.
espaço e está tomando espaço da leitura, do conhecimento, das informações necessárias que devemos ter. E a narrativa e desinformação. A gente está ficando pessoas informadas, sem informação, sem conteúdo, e pessoas vazias, sem amor, e é isso que está acontecendo. Então, essa leitura foi para abrir a mente de vocês e ter um espaço verdadeiramente para a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é o primeiro instrumento, o primeiro livro, e a maioria das pessoas não lê, não lê, elas não se informam, elas não se importam, na verdade. As pessoas estão muito desatentas. Essa é a palavra, desatenta. Então, vamos trabalhar isso. E eu quero voltar aqui, quero voltar com vocês. E entrar na leitura da Bíblia. Ontem, né, que vai decorrer esses 365 dias do ano, ontem a gente começou com a leitura de João, capítulo 21:15, que fala, né, sobre a restauração. E a gente se restaurar, reconhecer, pecamos, que precisamos levar mais conhecimento, mais amor, mais aproximação de Deus. Então, esse é o reconhecimento de que nós não amamos verdadeiramente Deus, precisamos se aproximar dele. E hoje nós vamos falar sobre Isaías, que diz aqui: ai de mim. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Os meus olhos virão o Rei, o Senhor de Deus. O que ele está falando aqui é do sonho que ele teve. Então eu quero compartilhar com vocês. Então a gente vai ver aqui. Vamos entrar aqui. Peraí, gente. Isso aqui. Vamos entrar aqui em Isaías. Eu vou ver aqui. E está lá, em Isaías 6, essa palavra. Mas eu quero que vocês entendam. Porque quando a gente lê só um versículo, a gente passa despercebido o que está acontecendo no decorrer ali. Então, essa frase que eu acabei de dizer para vocês é uma visão que Isaías teve, foi um chamado de Deus. Então, precisamos ler o contexto para saber. Ler só uma partinha, gente, a confusão é eterna. Então, vamos ler todos, capítulo inteiro. Capítulo 6 de Isaías diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Assim, acima dele estava serafim. Cada um deles tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de povos de lábios impuros. Os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela trouxe a minha boca e disse: veja isso. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem ouvirei? Quem irá por mim? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E disse: vai e diga ao este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os teus olhos, que eles não estejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruína e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra seja totalmente desolada. E ainda que décimo fica no país, ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente terá o seu trono. Essa é a mensagem de visão que Isaías teve. E aqui neste livro está nos dizendo assim sobre a visão de Isaías. Uma visão acurada de Deus traz a compreensão clara do pecado e uma percepção realista de si mesmo. E a visão que ele teve de Deus e a percepção dele mesmo, que é o Isaías. Uma visão distorcida de Deus resulta em uma menor sensibilidade do pecado e uma visão inflada de si mesmo. Isso, Isaías poderia estar satisfeito com sua santidade pessoal, até o momento em que viu o Senhor em sua glória indescritível. O encontro de Isaías com o Santo Deus e fez imediatamente a intensamente consciência de sua própria condição profana e do pecado dos que estavam ao seu redor. É impossível adorar a Deus e permanecer no mesmo. O melhor indicador de que você realmente adorou ao Senhor é um coração transformado. Será que nós conformamos tanto com esse mundo pecador que estamos ficando satisfeitos com uma vida que não é santa? Será que afundamos tanto e tão longe dos padrões de Deus que quando alguém finalmente vive com Deus, pediu, nos consideramos essa pessoa super espiritual? Se compararmos nossa santidade apenas com aquela que ao nosso redor, podemos ser enganados e levados a crer que estamos vivendo uma vida
consagrado. Ainda assim, quando nós encontramos com o Santo Deus, a nossa única resposta será: ai de mim. Você não verá ele ao seu redor crendo em Jesus, até que eles possam reconhecer a clara diferença entre você e o resultado do mundo. Deus quer santificá-lo, pois ele é santo. Quando Deus lidar como com você haverá um nível radical de pureza e sua vida que é absolutamente diferente do que aquilo que o mundo produz. O mundo, incluindo os mais próximos a você, serão convencidos de que você serve a Deus por meio de sua vida consagrada. Amém? Então, você viu aí, né? Quando nós queremos mudar, ter um conhecimento profundo de Deus e estamos num lugar impuro, cheio de pessoas maldosas, descrentes, sem Deus mesmo, e todas incrédulas, é, isso faz com que você se contamine. Quando você percebe que você não quer aquilo ali para você, que aquilo ali não te pertence, para, você pode se fortalecer na palavra de Deus grandemente e ele te ajudará a fazer com que as pessoas que estão próximas de você seja transformada da mesma forma que você foi transformado. Então, é ambiente. O ambiente é aquilo que você é. Então, se você quer mudança, você realmente quer se conectar com Deus, a mudança é clara. Tem que haver mudança. Mudança em todos os sentidos, tanto de local, de pessoas, tem que haver mudança. E a nossa preocupação e o nosso propósito, que é a vontade de Deus, está linkado à pessoa, em, em se envolver mais com pessoas e trazer essas pessoas mais perto de Deus. Esse é o propósito de Deus e Ele quer que nós carregamos esse propósito e que tudo que você for fazer, que tudo que você tiver de fazer para ter uma vida plena, desde de ir a uma igreja, de ter Deus contigo totalmente para te elevar fisicamente, espiritualmente, você tem que ter esse propósito de fazer com que as pessoas se acheguem mais a Deus, que você seja mais próximo, mais enriquecido com a palavra de Deus. Então, é o que eu estou fazendo hoje, tendo mais conhecimento, mais leitura da Bíblia e mais entendimento. Hoje eu posso ver que eu não sou mais a pessoa de ontem, porque hoje eu já sei mais coisas, já li mais do que ontem. Então, é transformador. A sabedoria vem do agir, e precisamos agir todos os dias. Então, é isso. Então, é isso. E não deixar que o marxismo cultural nos invada, porque precisamos mudar tudo isso para que tenhamos um destino melhor, uma visão melhor, para que nosso
seja melhor. Para que um dia a gente não encontre mais ninguém na rua pedindo alimento, nem de ninguém na rua. Nós precisamos levar isso aí com a leitura, com a leitura da Bíblia todos os dias. E hoje é o segundo dia. E eu agradeço a vocês por estar aqui comigo, me dando força e compartilhando. Espero que vocês compartilhem assim, deixem mensagem, encaminhe para mais pessoas, que elas entendam que precisamos de mudança. Seus filhos vão precisar disso. Transforme a vida deles com a sua transformação. Deixa seu like e compartilhe. E para quem não é inscrito, se inscreva, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Acredito que essas mensagens estão por vir, vão chegar a multidões, e todas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Amém, gente. Obrigada. Com Deus tenha um excepcional dia.